A criminalidade continua a preocupar autoridades e cidadãos no município do Soio, com o aumento de casos ligados à delinquência juvenil, roubos, violência urbana e contrabando de combustível. A administração municipal do Soio acolheu uma mesa redonda promovida pelo Conselho Municipal da Sociedade Civil, sob liderança de mestre Abrão Simba, para refletir sobre os desafios da segurança pública na cidade. O encontro reuniu membros da sociedade civil, autoridades administrativas e efetivos da Polícia Nacional, numa abordagem aberta sobre os reflexos da criminalidade na urbe. Durante a atividade, o administrador municipal adjunto para a área técnica e infraestruturas, engenheiro Adelino Cai, defendeu maior união entre as instituições públicas e as comunidades para a preservação da paz social. Já o inspetor-chefe Edmilson Gomes da Rocha apresentou o balanço operacional da segurança pública no município, reconhecendo as dificuldades enfrentadas pelas forças da defesa e segurança no combate aos grupos de gangues, assaltos e outras práticas criminosas. Acompanhe agora na reportagem da Cela Live os princípios e momentos deste importante debate sobre a segurança e o futuro social do município do Soio. A sociedade civil está a promover jornadas de palestras, de mesa de redonda, no sentido de refletirmos acerca de alguns fenômenos não abonatórios que afligem a nossa comunidade. Estamos a falar a questão da delinquência, que hoje tornou um fenômeno real para o nosso município. Noutra hora, esse fenômeno não se resistia como hoje em dia, tendo em conta também o crescimento demográfico que o município resiste. O município cresce cada dia que passa, o número de habitantes tende a aumentar, então também a probabilidade de existir mais delinquentes é maior. E também a questão do fenômeno de contrabando, é um fenômeno real a nível do país, mas em particular trata-se do nosso município. E outros males também que afligem a nossa comunidade. Então, a sociedade civil, por ser uma sociedade que tem a missão de auxiliar o governo, em particular a administração, nas matérias sociais que afligem a nossa comunidade e promover essa atividade no sentido de convidar as comissões de moradores, a sociedade civil, a juventude, as igrejas, a própria Polícia Nacional, e está-se a abordar temas relativamente com maior realce a questão da criminalidade. Hoje em dia, a nível do município, assistimos fenômenos que nós, noutra hora, não víamos. Assalto em pleno luz do dia. Muitas das crianças já vezes temem para ir à escola porque já há pouca segurança. Muitos estudantes desistiram no período pós-laboral por questão dos assaltos, roubo constante de telemóveis. Os que fazem atividade de motociclistas ou mototáxi, há muitos mototaxistas que praticam também ações de assaltos, e também a questão de contrabandos. Há muitos quintais que transformaram agora depósitos de armazenamento de combustível, a devastação dos mangás para criar caminhos de esconderismo, de contrabando. Então, todos os fenômenos e que os temas que vão ser abordados no auditor da administração. Nós, como administração, entendemos que a iniciativa do gênero é bem-vinda, porque as pessoas vão ser capacitadas para termos a cultura jurídica, que muitos de nós não temos, que a pessoa deve ter o princípio de denunciar para que os órgãos competentes, no sentido de resolver os problemas. Quem não denuncia, não tem como a polícia resolver de tudo para o nosso município. Os que roubam, nós todos sabemos. Os que fazem a bandidagem, nós todos conhecemos. São filhos de quem que nós conhecemos. Então temos que ter esse princípio de denúncia para que a polícia possa ir em encalço desses marginais a criar um mau ambiente. A família precisa de paz e nós estamos aqui, o objetivo é trabalharmos em colaboração para que esses problemas sejam mitigados a nível do nosso município. Então, como administração, estamos contentes com essa iniciativa. Sim, pronto, o trabalho do Ministério Público e da administração, nós estamos aqui a falar como administração. Nós acreditamos em nós
que o Ministério Público, eles têm os seus mecanismos legais, eles só trabalham com o princípio da legalidade. Aquilo que a lei diz é que ele deve cumprir, não podem fazer mais do que a lei diz. Se tu prenderes um menor de idade e amanhã volta a cometer, não tem uma norma que existe em Angola que orienta, digamos, uma prisão efetiva de um menor de idade que não seja o famoso flagrante delito. O flagrante delito é que, pronto, encontrou que o fulano matou, não tem como, na hora, esse camarada deve ser recolhido. Mas por ser menor, o tratamento dele também é diferente. E outro elemento, quando se faz uma denúncia, nós devemos fazer uma denúncia, a polícia quando prende, deve sempre trazer, digamos, consigo provas materiais, para evitar que o homem é apresentado ao Ministério Público, por falta de prova, o Ministério Público, daquilo que ele compete, daquilo que ele trabalha com ele, é obrigado a soltar, porque as provas não são palpáveis para manter o cidadão detido. E não só disso, também existem duas figuras aqui distintas. Tem o Ministério Público e tem agora a figura que nós chamamos de juiz de garantia. Então, o Ministério Público, às vezes, também apresenta no juiz de garantia, se também eles entenderem que os elementos não são suficientes, também solta. Pronto, é um conjunto de elementos que estão envolvidos nessa cadeia. Mas como administração, o nosso entender, para nós, é moldarmos o comportamento da nossa juventude, da nossa população, dos munícipes que vivem aqui. Os que estão nessa prática, nós apelamos que deixem de fazer essa prática, porque isso não é a prática correta, para que possamos sobreviver, tenhamos uma vida saudável, para que tenhamos uma vida, digamos, sã na nossa sociedade. O elemento principal é pautar pela educação. Nós queremos que a nossa juventude seja mais educada, mais instruída, para que essa juventude esteja preparada para os desafios futuros. O homem estudioso, o homem formado, nunca é um desperdício. Aliás, é um patrimônio guardado aí, que a qualquer momento essa pessoa pode mudar a sua própria vida. Então nós pedimos que a nossa sociedade que estão nesse ramo, que estão a praticar a criminalidade, esse não é o caminho para seguir. O melhor caminho para seguir é a formação. Então, chamamos a juventude, convocamos a juventude, vamos nos basear mais nas formações técnico-profissionais. Essas formações é que poderá mudar suas próprias vidas. Porque o objetivo hoje em dia, quem é formado vai ajudar a sua própria família, a sua própria vida. Então pedimos que deixemos de praticar essas ações, vamos unir em torno da pátria querida Angola. Pedimos que os jovens se formem mais, se entregam mais nas formações e que o resultado da vida vai ser breve para sua família, para si mesmo. No âmbito do nosso plano de atividade, nós projetamos para este mês, concretamente dia 8, para então falarmos um pouquinho sobre os reflexos da criminalidade na nossa urbe. Dentro desse reflexo da criminalidade, nos desafiamos a abordar três temáticas. A primeira está relacionada à manifestação ou à existência de manifestações na nossa urbe, a questão da existência de grupos de gangues e também a questão ligada ao contrabando de combustível. A nível do Conselho Municipal da Cidade Civil, enquanto secretário municipal, entendemos que estas situações são situações atuantes e atuais, porque acabam incomodando aquilo que é o bom funcionamento da tranquilidade da sociedade em que estamos inseridos, que se chama SOIO. E assim que, no contexto daquilo que é as nossas planificações, entendemos falar sobre estas temáticas, no sentido de trazermos propostas, no sentido de trazermos vias devidamente direcionadas que possam então redimir ou diminuir a essas situações que nós estamos a vivenciar atualmente. E para tal, não poderia apenas o Conselho ficar só, tivemos que estender o convite a outras entidades como parceiras, no sentido de juntos trabalharmos e olharmos sob uma visão holística
sobre aquilo que são as reais situações ligadas à criminalidade a nível do nosso município do Soio. É assim que pensamos a nível do Conselho convidar o juiz-presidente da comarca do Soio, pensamos em convidar também o sociólogo Manuel Madalena, o jurista Domingos Antônio, enquanto advogado, e então o comandante municipal da Polícia do Soio. E, bom, infelizmente, todos eles não puderam aparecer, tivemos apenas a presença do representante do comandante municipal da Polícia, estava aqui um subscritor, e, no entanto, com o representante do comandante da Polícia, conseguimos então abordar as temáticas que estavam em causa, no sentido então de começarmos a ver como é que nós poderíamos nos reedicionar. E, por outro lado, contamos também com as outras instituições afins que ali estavam e também contribuíram de forma significativa para a reflexão profunda sobre os crimes, sobre os reflexos da criminalidade na nossa urbe. Então nós entendemos de que, após termos feito isso, tivemos um dever cumprido no sentido da realização da atividade. Mas desde o ponto de vista da presença dos convidados para preencherem o espaço da mesa redonda, sentimos-nos um pouquinho mais entristecidos, porque dos 4 apenas apareceram 3. Mas a nossa intenção é continuarmos a fazer esses convites, no sentido então de tê-los aqui e então discutirmos todos em conjunto sobre essa situação da criminalidade. Porque a questão da criminalidade, ela não é um assunto de forma isolada, ele é um assunto coletivo que deve ser analisado por especialistas ligados à criminalidade, por sociólogos, por psicólogos e por outras entidades que também estão toda hora ligados à mesma situação. A recomendação que nós queremos deixar enquanto secretariado do Conselho da Sociedade Civil é que a questão da criminalidade, ela não pode ser encarada como um refúgio para quem esteja desocupado. Quando eu me refiro a estar desocupado, por exemplo, temos aquelas pessoas que já terminou o seu ciclo formativo, mas não está a trabalhar, ele está desocupado. Então, havia que ele poderia se inclinar, não é a criminalidade, ele tem que olhar para um outro lado da vida, no sentido de não termos a existência desses crimes que nós temos vindo a observar. E também queremos aqui chamar a razão para os pais encarregados de educação, no sentido de continuarmos a reeducar os nossos filhos. Porque se os pais se os pais darem aquilo que é a sua própria educação aos filhos, de poderem se extraviar desses maus caminhos, então poderemos ter muitos jovens fora desta situação. Os pais podem dar profissões aos filhos, os filhos ao aprender profissões tornam-se técnicos e acabam estando desocupados nesta situação de criminalidade. Então nós entendemos que, além dos pais, as igrejas precisam também fazer um papel fundamental. Sempre que vamos à igreja, quer os padres, quer os pastores, entre outras entidades religiosas, também poderiam ter um espaço reservado no contexto das suas religiões, no sentido de chamar a atenção aos seus fiéis, para que chamem a atenção aos seus filhos a não se envergarem nesses caminhos que muitas das vezes então acabam lhes trazendo a morte, e não é isso que nós desejamos. Então, para se evitar essas situações, há uma necessidade de continuarmos a chamar a atenção, a educar essas pessoas, no sentido depois de não serem presos e depois pararem nas prisões, que não vai ficar bem por parte de muitos pais, porque vêm dos seus filhos, depois os pais acabam sofrendo outras situações por consequências dos seus próprios filhos que têm vindo a cometer. Então essa é a nossa palavra de apreço que nós gostaríamos de deixar então a cada cidadão que nos ouve então por intermédio
da vossa rede social? Achei que foi útil, porque consegui beber mais alguma coisa, porque é algo que diz que o conhecimento não ocupa espaço. Então, sempre que nós aprendemos alguma coisa nova, é claro que nós já não tornamos a ser a mesma pessoa. 2 milhões de kwanza. Aconteceu-me no ano passado, no mês de agosto, sofri um assalto. Os meliantes partiram a porta, tiraram mesmo a porta e entraram. Eles estavam armados, segundo as informações que tivemos nas pessoas mais próximas dos meliantes, disseram que eles eram média de 40. Eles estavam com armas de fogo, katana e muito mais. E as pessoas foram questionando, mas se tens um estabelecimento na rua, ias ter alguém a dormir lá? Disse que não. Vou ter alguém a dormir lá. Se eles eram 40, é claro que se tivesse alguém, eles iam matar. E até porque meu estabelecimento já estávamos a abrir um contrato para uma empresa Kwembe, para poder ter um operativo. E como não havíamos inaugurado ainda, havia falado com a Debitudes para nós fazermos a inauguração no dia 30, porque eu acabei de ficar lá naquele estabelecimento apenas 2 meses. No terceiro mês é que foi-me assaltado. E o André Pitudes era para estar lá no dia 30 da inauguração e no dia 3 daquele mesmo mês acabaram por vandalizar o estabelecimento. O processo está muito lento. Até agora não houve nenhuma ligação, não houve nenhuma caminhada, quer dizer, está mesmo do jeito que, como se fosse no primeiro dia. Que dá-se assistência. Tem que dar assistência para nós, porque olha o que me aconteceu. Eu consegui empreender 3 pessoas, diminuir a criminalidade aqui no nosso município. Se eu, como uma mulher que sou, conseguir abrir uma empresa com documentação certa e conseguir empreender outras pessoas, mas me foi vandalizado, quer dizer, tiraram o pão nas nossas mãos e nas pessoas que eu também poderia ajudar, é uma forma de ajudar a sociedade. Porque o governo não vai dar emprego para todos nós. O princípio de conseguir abrir uma empresa, é claro que essas pessoas vão a fazer crescer o nosso país. Porque o país precisa disso, as pessoas empreendedoras, as pessoas que estão a empregar outras pessoas. E o que acontece? Você se esforça tanto, abre a sua própria empresa e alguém que vem, que recebe tudo de uma única vez, é doloroso. Eu peço justiça para já, justiça, que as pessoas que fizeram isso não são pessoas que nós não conhecemos. A lei conhece, os polícias conhecem, nós conhecemos. Conhecemos as casas dos indivíduos, conhecemos os indivíduos. Um dos indivíduos também, que não vou citar o nome agora, ele disse que vale a pena estar no que vanda, do que está fora. Quer dizer, é algo que até a própria polícia já tem conhecimento. Mas porque sabendo que a polícia já sabe que esse mesmo indivíduo é criminoso, por que a polícia não detém esse indivíduo? Por quê? Essa é a minha pergunta. Por que essa pergunta não está a ser respondida? Sabendo que ele é criminoso, está a tirar sono de pessoas, está a tirar pão na mão das pessoas. Eu sou mãe, sou mulher, sou filha, sou angolana, estou a conseguir abrir uma empresa. Mas foi-me recebido de um dia, isso não foi, o investimento não se cria de um dia para outro, é um processo, mas me foi perdido em fração de 24 horas. E é complicado. Bem, na verdade é sempre importante este tipo de atividade, até porque uma vez jovens que somos, a gente deve estar integrado a atividades relevantes a essa. E até porque o sonho em si, para nós fazermos atividades dessas, mesas concentradas, onde possam comparecer intensidades superiores para algo que a gente possa se espelhar. Então é bom sempre esse tipo de atividade e espero que o Conselho Administrativo tenha pé nisso e meta novamente a mão nessa e a gente poder prosseguir mais eventos como esse. E tudo em que for perder o seu tempo deve ser algo agradável, porque esse caminho, principalmente a delinquência juvenil, lutas de gangue, contrabandos, é algo que por ilusões a gente pensa que é algo certo. Também sabendo que certas dificuldades como nós jovens têm a ser assoladas, mas não é motivo da gente encarar esse caminho como algo favorável. Temos caminhos diferentes a esse e sobretudo o meio em que a gente se influencia, o meio em que a gente convive acaba de influenciar a nós. Por isso que é importante a gente escolher a mesa e o meio a sentar. Jovem, sou CEO e fundador de uma rede chamada SLEP. A rede chamada SLEP é um projeto que promete reunir jovens líderes, empreendedores e profissionais
com o intuito de criar ideias, desenvolver projetos e causar impacto econômico no setor cá no Soio. A gente tem como a missão e a visão de tornar a SLEP uma rede maior em referência em networking, workshops e desenvolvimento pessoal. E para já faço o convite para vocês, todo mundo que está cá a ver, que aconcheguem-se e procuram saber melhor em que momento ou como é que a gente trabalha, porque a gente quer entregar todo tipo de profissionalismo, empresário, empreendedor, a gente debater sobre questões concernentes à sociedade e problemas e poder resolvê-los sem prejudicar o estado de ninguém. Então, se achas que faz alguma coisa e és alguém e tens ideias suficientes para caber cá, convido a ti a fazer parte deste projeto.